E também nessa terça-feira, no Culto Fé, eu vou estar pregando a palavra de Deus. Quero chamar aqui Moisés. O Moisés, hoje, nessa noite, é o pregador que vai trazer para a gente a mensagem de Jesus. É um jovem pregador, cheio de Deus, filho da Mônica, irmão. Os irmãos estão aqui. E o irmão dele, o Paulo, tem um livro muito interessante. Se chama Primeiros Passos de Sabedoria, baseado no livro de Provérbios. Você sabe qual que é o maior problema do jovem? Burrice. De verdade. O que a gente mais precisa é de sabedoria. E qual que é o livro da sabedoria? Provérbios. Deus deu uma graça ao Paulo de escrever esse livro, que vai te ajudar a tomar as principais decisões da vida, baseada no livro de Provérbios. Eu queria então que ao final, você passasse aqui na tenda, adquirisse esse livro do Paulo, que vai te abençoar muito. E eu queria que a gente orasse abençoando a vida do Moisés, para ele então trazer a mensagem de Jesus para nós. Pai, obrigado pela vida do teu filho, que o Senhor já tem usado em tantos lugares para ministrar o nosso coração. Eu te louvo pela vida dele, da sua família, e eu quero te pedir, esconda ele hoje atrás da cruz, para que a mensagem venha do Senhor para nós, e vidas sejam transformadas aqui na TV, na internet, em qualquer lugar. Nós cremos no poder do Espírito Santo aqui hoje, e seremos tocados e transformados, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos, amém? É um prazer para mim muito grande estar aqui em Belo Horizonte. A minha família que me acompanha, minha mãe, meus irmãos, meus cunhados, que sempre têm acompanhado meu ministério. Agradeço também o convite do pastor Lucinho, que esteve conosco há alguns dias atrás lá em Vaiporã. A toda a família, ao Davi, a Mimi, a Pati, Deus abençoe vocês, obrigado pela recepção. E a todos meus amigos também que me assistem lá de Vaiporã, da minha igreja. E para quem não me conhece, o pastor já falou, mas eu venho do Paraná, meu nome é Moisés, e desde muito novo, desde os 8 anos de idade, a minha mãe me estimulou a pregar nas igrejas, a pregar o evangelho, e eu aprendi desde criança a pregar. E o meu pai morreu, na verdade, pregando a palavra de Deus também. Ele estava em uma noite em cima do púlpito, numa noite, um domingo, 12 de abril de 2009, e ele estava ministrando em uma igreja lá da cidade, e ele começa a sentir uma dor no peito muito forte, e começou a sentir aquela dor, encerrou o culto. Eu estava pregando em outra igreja, eu tinha 10 anos de idade, e depois minha mãe foi buscar ele começou a passar mal. Depois de 30 minutos, ele tinha falecido já e já estava morto. E eu aprendi isso com meu pai, com a minha mãe, e eu tenho levado isso para mim, para o resto da minha vida eu pretendo fazer isso, pregar o evangelho. Nós somos, além do ministério, nós somos uma família lá em Vaiporã de advogados. Eu ainda estou me formando em direito, não sei o que eu vou ser com isso, mas a minha mãe e minha família trabalha no escritório lá de advocacia, e mais nos tempos que a gente pode, nos finais de semana, eu prego, meu irmão Paulo também prega o evangelho, amém? E antes de iniciar a mensagem, eu quero contar uma experiência minha que eu tive, e eu sempre tenho contado isso, Deus tem me cobrado, e o Espírito Santo me pede para falar sobre isso, para talvez não, ajudar você em alguma dificuldade, algum problema que você tem. E muitas pessoas eu percebo que dizem: poxa, eu quero saber qual que é o segredo para eu ser feliz, qual que é o segredo para eu não querer me matar, qual que é o segredo para minha vida melhorar. Eu tenho passado muitos problemas, muitas dificuldades, e não sabe, e muitas vezes na minha vida eu me questionei isso também. E todas as vezes que eu vou para Israel, eu fui para Israel em 2015, 16, 17, 18, 19, e todas as vezes eu tenho um divisor de águas na minha vida toda vez que eu vou para lá. E nesse ano eu tive uma experiência com Deus muito forte lá em Israel, e eu quero compartilhar, e eu quero passar isso para você entender um pouco melhor. E respondendo essa pergunta de felicidade, de problema, de como ser feliz, qual que é o problema para isso, e eu tive essa experiência lá, isso marcou muito a minha vida, e de julho para cá muita coisa mudou na minha vida, justamente por causa dessa viagem e desse acontecido. Eu estava em Israel com um amigo,
E eu estava lá no Muro das Lamentações, e quando eu cheguei no Muro das Lamentações, eu vi um rapaz que eu já tinha visto outros anos lá. E é um judeu muito agitado, e ele tenta converter as pessoas que vão lá para o judaísmo, e eu já tinha visto ele em 2016 lá, em 2017, 2018, e agora estava vendo de novo. E eu olhei para ele, e vi ele falou que se lembrava de mim, e ele disse para mim, e eu olhei para ele e falei assim, viu, deixa eu te fazer uma pergunta, o que você faz da vida? Porque toda vez que eu vejo você está aqui, você não cobra nada, ele dá uns livrinhos para a gente, ele não cobrava nada. Eu falei, você não cobra nada para dar esses livrinhos, você não cobra nada para fazer, e você é alegre, é feliz e tá, como é que você ganha dinheiro? E quando eu perguntei isso para ele, ele meio que fechou um pouco a cara, daí ele olhou para mim e falou assim, eu não me preocupo com dinheiro, eu não me preocupo com o que eu vou ganhar, eu não me preocupo com os bens materiais, eu me preocupo, e quando ele falou isso, foi muito forte em mim, ele falou, eu me preocupo com você, eu me preocupo com pessoas, e Deus faz o resto na minha vida. Só que a gente ouve isso, e eu já tinha escutado isso de outras formas, que eu devo amar o próximo, mas nunca com essa intensidade que eu ouvi dessa vez que eu estive lá. E daí eu, orando lá no muro, eu falei para Deus, Deus, o que o Senhor quer dizer com isso? Eu estava tentando entender o que era, e quando ele falou isso, eu me despedi dele, fui embora, normal, mas eu estava tentando entender e compreender o que ele quis transmitir, o que o Espírito Santo quis me passar com aquela mensagem. E então eu, voltando de Israel já nos últimos dias, o Senhor me mostrou o que era aquilo. E, na verdade, o segredo para a nossa vida, isso tem muitos livros, isso tem muitas coisas, mas muitas vezes a gente não entende o sentido espiritual disso. Esse homem, ele não se preocupava com dinheiro, ele não tinha problema com dinheiro, e ele estava ali o dia inteiro tentando converter e ajudando pessoas, e se preocupava comigo, e se preocupava com pessoas que estavam lá, e se você for lá, ele vai se preocupar com você, e vai querer te converter para o judaísmo. Mas o ponto importante disso, é que esse homem, quando ele falou isso para mim, o Espírito Santo me mostrou o que ele quis dizer, e eu comparo isso com uma ilustração que o Espírito Santo me deu, da seguinte forma, se a minha mãe, quando eu era criança, tinha 1, 2 anos de idade, ela ia contratar uma babá para cuidar de mim. E quando ela contratava essa babá, ela falava para a babá, é o seguinte, eu quero que você se preocupe com o meu filho. Meu filho tem 2 anos de idade, ele não tem condições de sustentar sozinho, eu quero que você alimenta ele, eu quero que quando ele chorar, você vai lá, eu quero que você dê mamar para ele, eu quero que você cuida dele no período integral que você tiver aqui. E a minha mãe contratava essa babá e falava para a babá, e depois, quando você terminar o seu serviço no fim da tarde, eu vou te recompensar e eu vou te remunerar com o teu salário. E vamos supor que essa babá, ela está durante o período lá em casa, enquanto ela estivesse cuidando de mim, ela fala, quer saber, eu vou deixar o Moisés de lado, eu vou deixar ele na cama aí, deixa ele chorar, deixa ele gritar, o que acontecer, se ele quiser fazer necessidade, deixa ele aí. E essa babá não cuidasse de mim. E chega no final da tarde, a minha mãe em casa, olha e fala assim, eu te contratei para você cuidar do meu filho. Eu te contratei para você dar mamar para ele, agora ele está chorando, ele está gritando, ele está mal, você não alimentou ele está com fome. O que a minha mãe ia olhar para ela e ia falar, você está demitida. Por quê? Porque você não fez o seu trabalho direito, então vai embora e ia dar as contas para ela. E eu entendo que com Deus não é diferente. Eu percebi nessa viagem, quando esse judeu falou isso para mim, que na verdade Deus nos contratou aqui na terra. E Deus fez um contrato conosco, para que nós cuidássemos dos filhos dele. E aí, Ele irá nos remunerar. Ele irá nos recompensar. Ele irá nos dar a salvação, Ele irá nos ajudar. Então, na verdade, nós estamos aqui. E aquele judeu, quando ele falou isso, é muito profundo, porque além de ter respaldo bíblico, em João 13:34, Jesus fala, amai-vos, eis que vos dou um novo mandamento, ama o teu próximo, assim como eu vos amei. Então, quando ele falou aquilo e mostrou a profundidade disso para mim, eu passei a entender e a aplicar isso na minha vida, no meu cotidiano. E isso mudou, inclusive, a minha felicidade. Porque a partir do momento em que nós começamos a se preocupar conosco e não estamos cumprindo a nossa missão, que é cuidar dos filhos de Deus,
nós não estamos no nosso propósito. E quando nós fugimos do nosso propósito, nós não iremos ser felizes em nenhuma hipótese. E o nosso único propósito, se você se pergunta, mas o que eu vim para fazer na terra? O que eu vim fazer aqui? Eu não sei o que eu vim fazer, eu não sei o que falar, eu não sei para que Deus me fez aqui, eu quero morrer. Se você quer saber o teu propósito, é só você entender que o teu propósito é cuidar de pessoas e se importar o quanto menos com você. Há muitas correntes filosóficas que falam que você tem que se amar. Há muitos textos na internet que falam, tenha o amor próprio, se ame, ame muito você, cuide-se de você, para de se importar com os outros, aqueles textos bem vitimistas, e diz, cuide-se de você mesmo, ame a você mesmo, passe a ter mais amor próprio, e não é isso que a palavra de Deus nos trata. Isso não anula o fato de que eu devo cuidar da minha saúde, mas o principal e a motivação de eu estar aqui na terra é eu amar o próximo, e não só amar, isso é muito clichê falar, mas é cuidar das pessoas, é amar pessoas, é fazer o bem pelo próximo. E quando eu passei a fazer isso, eu percebi que antes eu era muito egoísta, porque nós temos no escritório, nós atendemos em várias filiais, e eu atendendo os clientes, muitas vezes, a gente mexe com um processo previdenciário de aposentadoria, os clientes chegavam lá, eu olhava, eu estava atendendo, quando eu percebia que não ia dar para dar prosseguimento naquele caso, que não ia dar para dar prosseguimento naquele processo, eu já falava para o cliente e dava um jeito de descartar o cliente. Porque eu falava, ó, não tem como, não dá, pode ir embora, isso e tal. E na verdade eu estava pensando só no que ia beneficiar para nós e para o escritório. Mas depois de julho, depois que eu voltei dessa viagem, eu comecei a fazer diferente. Mesmo que me tome um pouco mais de tempo, todo cliente que está na minha frente, eu olho e pergunto como que ele está, como que está a família dele. E às vezes o cliente olha e fala assim, ó, não tenho que eu olho e falo, ó, não tenho o que fazer, mas eu pergunto, como é que você está? E a pessoa muitas vezes se desabafa, começa a chorar, mas aquela sensação de estar cumprindo o meu propósito, que é cuidar de pessoas, mesmo eu estando ferido, mesmo eu estando machucado, mesmo eu tendo problemas, é a sensação de estar cumprindo o meu dever, e isso me dá sentido à vida. Tem um livro que trata da logoterapia, é um autor bem famoso que viveu no campo de concentração judeu, e ele fala justamente isso. Ele diz que a única coisa que dava sentido à vida daquelas pessoas que estavam nos campos de concentração, no Holocausto, aquelas pessoas que estavam desnutridas, a única coisa que poderia dar sentido é elas mesmas atribuir um sentido à vida delas. Falar, tem gente lá fora se preocupando comigo, eu posso fazer alguma coisa pelo próximo. Então, talvez você está vivendo uma fase difícil da tua vida, talvez você está vivendo um problema e uma dificuldade, e não consegue sair da onde você está, desse poço que você vive, porque você está vivendo a partir da motivação errada. A motivação certa não é você amar a si mesmo, não é você amar e cuidar de você, não é o cuidar de mim, é eu amar o próximo e cuidar do próximo. E quando eu cuido do próximo, nós que somos cristãos, acreditamos que daí Deus vai nos recompensar. A minha mãe era patroa daquela babá, mas a minha mãe, imperfeita. Acontece que quando nós temos o patrão, que é Deus na nossa vida, não tem erro. Ele não vai atrasar no pagamento, Ele não vai deixar de nos recompensar, Ele não vai deixar de nos abençoar. Então eu quero compartilhar isso com você, eu quero que você entenda isso, que talvez a maioria dos problemas que você está vivendo na tua vida é porque você está se preocupando com você. Ah, como é que eu resolvo o meu problema? Não, a motivação correta e a forma correta de pensar é, como é que eu resolvo o problema do próximo? Quando eu estou no escritório, eu não tenho que pensar, como é que eu resolvo o meu problema? Eu vou ganhar dinheiro. A minha mãe vai aqui nesse processo ganhar tanto, esse processo vai me gerar tanto. Não, quanto é que eu vou gerar para o cliente? E depois o resultado e a consequência vai ser que eu vou ganhar dinheiro. Mas eu tenho que pensar e partir da premissa em ajudar a pessoa que está ali. E um caso interessante justamente sobre isso, para tornar isso um pouco mais materializado, foi que um cliente uma vez foi lá no escritório, depois disso, e nós atendemos ele. E eu olhei para ele, perguntei como é que ele estava, como é que estava a vida dele, e aí vi que não ia dar para fazer o processo, mas falei, poxa, acho que não vai dar certo.
e a gente estava na cidade, em Borrazópolis, é uma cidade próxima lá, e esse cliente eu vi que não ia dar, mas eu me interessei pela vida dele, justamente por causa desse princípio que eu aprendi com esse judeu em Israel. E esse homem olhou para mim, e dias depois ele foi lá no escritório de novo. Aí ele chegou, foi atendendo, aí eu falei assim, mas o que era? Ele falou, não, eu estou vindo aqui porque tem 2 clientes ali fora que eu trouxe e indiquei vocês, porque eu gostei muito do trabalho de vocês. Vocês foram muito atenciosos, vocês foram muito respeitosos, e aqueles 2 clientes, parece-me que um deles deu para a gente fazer a ação. Então veja, aquele cliente não deu para fazer, aquele homem, mas por eu ter me preocupado com ele, ele se sentiu importante, e ele indicou o nosso trabalho para outras pessoas, e essas outras pessoas vieram no escritório e deu para fazer. Você veja como é que é o agir de Deus na nossa vida, quando nós nos preocupamos com a coisa certa. Então o que eu quero trazer para você aqui é, pare de se preocupar com você, pare de se importar com você, pare de se preocupar com o teu problema, e passe a se importar com o problema dos outros, do próximo. Passe a tentar fazer o bem para outra pessoa. Mas eu não sei o que eu vou fazer, eu estou desempregado. Sai na rua e pergunta para alguém, como é que você está? Como é que está a tua vida? E tua família, está bem? Quando você pegar um Uber, pergunta como é que está a família dessa pessoa. Para de falar um pouco de você e passe a ouvir mais o que o outro tem para dizer. E isso tem mudado totalmente a minha vida, depois que eu passei a aplicar isso na minha vida, que é o que aquele judeu faz, nunca falta nada para ele, inclusive ele é feliz, alegre, e problemas ele tem, mas ele está cumprindo o propósito dele, e isso preenche a vida dele, amém? Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 1, versículo 45. João 1, 45. Novo Testamento. João, capítulo 1, a partir do verso de número 45. Diz assim: Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Pode fechar a sua Bíblia, levante a sua mão para o alto e diga: Senhor Jesus, abra o meu entendimento para entender e compreender a Tua palavra nessa noite. Amém. Veja que nesse texto, todos conhecem aqui, Jesus estava recrutando seus discípulos. E nesse texto, Natanael, Filipe olha para Natanael. Filipe encontrou Jesus, e aquele em quem os profetas tinham anunciado durante muitos anos: vai vir o Salvador do mundo, vai vir aquele que vai salvar a humanidade, ele vai morrer na cruz por nós, ele é o cara, ele vai salvar, a gente vai ser salvo pela graça, vai acabar essa questão de sacrifício, e eles estavam muito empolgados para encontrar Jesus. E Filipe chega para Natanael, que seria um futuro discípulo de Jesus, e fala: Natanael, eu encontrei aquele a quem os profetas anunciaram. Quando Natanael ouve isso, eu penso comigo que ele deve ter mudado inclusive o semblante e falado: mas como? Da onde que ele é? E ficou feliz demais. Mas Filipe olha para Natanael e fala: é Jesus de Nazaré. E quando ele fala Nazaré, o semblante de Natanael muda, e Natanael fala: mas espera aí, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí se Filipe fala: claro, vem aqui, veja, vamos ver. E aí acontece todo o episódio que Jesus olha e fala:
Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Aí depois ele reconhece que Jesus realmente era o Filho de Deus e tudo. Mas veja que, em um primeiro momento, quando Filipe fala para Natanael que Jesus, que era o Salvador da humanidade, vinha de Nazaré, Natanael cria aquele preconceito. Por quê? Porque Nazaré não era nada. Nazaré até hoje é uma cidade ali que só tem significância por causa do nome de Jesus, porque o anjo Gabriel foi ali que falou com Maria, mas que Jesus viveu ali durante sua infância, mas naquela época Nazaré era insignificante. As pessoas de Nazaré eram insignificantes. Nazaré não foi inclusive nem citada no Antigo Testamento. Nazaré não foi citada pelos profetas. A situação era que o mestre, o Filho de Deus, ele tinha que vir de Jerusalém, ele tinha que vir de uma cidade, ele tinha que vir em uma pompa, ele não tinha como Jesus, o Filho de Deus, aquele que salvaria a humanidade, vir de Nazaré. Mas Filipe olha para Natanael e fala, vem ver. E Natanael, a gente precisa entender isso, que Natanael não era um cara pecador, Natanael não era um cara errado, não era um cara que era duvidoso. Natanael, inclusive, ele era reto. Inclusive, Jesus olha para ele e fala, aí está um homem em que não há dolo. Veja que Natanael tinha moral com Jesus. Natanael não era um cara qualquer. Natanael era um cara que tinha respeito ali, que era um cara íntegro, honesto. Mas quando o homem olha para Natanael, Filipe olha para Natanael e fala, Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, aquele a quem os profetas anunciavam. Natanael vem com aquela frase, com o preconceito, e fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. E com razão, talvez a gente falasse a mesma coisa. A gente olha e fala assim, esse veio aqui uma pessoa, Jesus, a gente está no tempo de agora. Aí fala, Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio para salvar a humanidade, ele vem lá de Vaiporã. Você fala, mas peraí, pode vir alguma coisa boa de Vaiporã? Paraná? Não tinha que ser São Paulo, não tinha que ser Nova York, vai vir de Vaiporã. Mas, Jesus, mesmo com as origens dele totalmente humílimas, mesmo com as origens dele totalmente humildes, mesmo sendo aquela situação, era ele que queria salvar a humanidade. E o que eu quero dizer com isso? E a mensagem que eu quero trazer hoje aqui para você. Eu quero falar para você justamente sobre os improváveis para as pessoas que são os prováveis para Deus. Veja que Jesus, que era o que iria salvar a humanidade, ele vem de uma origem totalmente humilde, ele nasce em uma manjedoura, ele vem de Nazaré, que era uma cidade, um vilarejo na verdade, totalmente rejeitado pelas pessoas, e quando veja que um homem íntegro, um homem de caráter, olha e fala, mas espera aí, não pode ser aquele cara que ia salvar a humanidade vindo de Nazaré. Mas era Jesus aquele que iria salvar a humanidade, e era aquele que era o provável para Deus. E da mesma forma nós temos inúmeros outros relatos bíblicos, daqueles que eram os improváveis para os homens, inclusive para homens de alto escalão, inclusive para homens éticos, para homens íntegros, que era um homem como Natanael. A gente tem o exemplo de Davi, Samuel, que era um profeta de Deus, Samuel, que era um homem íntegro, Samuel, que ouvia a voz de Deus direto. Quando ele chega na casa de Jessé, para ungir um dos filhos de Jessé como o rei de Israel, ele chega lá, ele olha, e ele vê os homens, ele pensa, provavelmente, poxa, vai ser esse é esbelto, esse é aquele, esse é o que Deus quer, esse é o provável. Mas quem era o improvável, que era aquele que estava lá pastoreando ovelhas, Deus fala, eu não quero nenhum deles, veja se tem mais um. Aí Samuel fala, tem mais algum filho teu? Aí Jessé fala, tem um lá, mas aquele lá não pode ser. Aquele lá é improvável que seja, Deus não ia querer aquele lá, porque aquele lá está pastoreando ovelhas, aquele lá é sujo, não tem nada a ver. Mas aí Deus vai e fala, Samuel, chama ele. Samuel chama e Deus confirma, é Davi, aquele que vai ser o rei de Israel. Ou seja, Davi, que era o improvável, inclusive para o profeta Samuel,
para um homem que ouvia a voz de Deus frequentemente, que era um homem que era o sacerdote daquela época, era o provável para Deus. Veja que não só Samuel, não só esses exemplos, mas os próprios discípulos de Jesus. Quem que era o discípulo de Jesus? Pedro. Pedro era iletrado, era pescador. Quem que deveria ser os discípulos de Jesus para nós, se nós fôssemos olhar? Peraí, quem que tem que ser discípulo de Jesus? Tinha que ser os sacerdotes, tinha que ser os fariseus, tinha que ser aqueles homens que estavam com roupa bonita, aqueles homens que ficavam no palco, tinha que ser aqueles homens feras, que eram aqueles que iriam andar com Jesus, os discípulos de Jesus. Mas quem que Jesus escolhe como discípulo dele era os iletrados, pescadores, aqueles que não tinham nada a ver com nada. Um tinha mais problema que o outro. Pedro, totalmente problemático, mas Deus fala e Jesus fala, eu quero esse para andar do meu lado, e esse que é os improváveis para os homens, é o provável para mim. Esse que os sacerdotes e os fariseus, é por isso que os sacerdotes, os fariseus e os escribas da época ficavam tão revoltados. Porque você pensa, eles estavam esperando o Filho de Deus, e quem que seria o Filho de Deus que ia salvar a humanidade? Ia ser um cara que ia dar atenção para eles. Por quê? Porque eles eram os prováveis. Pô, tem que ser eles, eram o que estava ali, era o que fazia, estava na sinagoga todo dia, que fazia as orações. Eram eles os feras, os prováveis. Mas Jesus vai lá e fala, não, eu quero Pedro, um iletrado, um pescador, eu quero João, eu quero Tiago, eu quero Felipe, eu quero Natanael, pessoas totalmente improváveis. Por quê? Porque Deus desceu na terra, Ele tinha que pegar pessoas gloriosas, mas não. Existem algumas características que fazem nós nos tornarmos especiais para Deus. E é disso que eu quero falar nessa noite para você. Existem alguns pontos, e existem 2 pontos principais que eu quero falar para você, que são pontos que vai atrair o favor de Deus para a tua vida. São pontos que vai fazer Deus olhar para você, não importando quem você é, da onde você veio, se você tem 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m, se você, as pessoas te acham feio, se as pessoas te acham bonito, seja o que for, se você anda com roupa de marca, se você não anda com roupa de marca, dependente da tua condição social. Deus, Ele não olha isso, inclusive Ele fala para Samuel isso, Ele fala, Samuel, eu não olho para a aparência, eu olho para o coração do homem. E veja que o último exemplo aqui é de Moisés. Moisés tinha 80 anos de idade, ele era um senhor já, ele era gago, ele já estava vivendo na terra de Midian, já fazia tempo. Ele lavrava a terra, pastoreava ali, ele ajudava, tinha filho, já estava casado, ele já estava esperando que, peraí, eu vou acabar aqui, minha vida, pronto, é isso que eu vou fazer. Mas Deus vai lá e chama ele com 80 anos, inclusive Moisés. O próprio Moisés se rejeita. Ele fala, Deus, eu não tenho capacidade para isso. Eu sou gago, não sei falar, eu sou pesado no falar, sou velho já. Eu vou ter que atravessar o deserto. Como é que eu vou fazer para salvar o povo hebreu do Egito, de Faraó, que tem um exército a favor dele? Escolhe outro cara, escolhe alguém com pompa, uma pessoa mais nova. Mas aí Deus fala, não, eu quero você. E por que Deus escolhe ele? Porque Moisés também, assim como Davi, assim como Moisés, assim como Jesus, assim como Jesus, Davi, os discípulos de Jesus, todos eles tinham algumas características em comum que fez Deus atrair o favor neles. Que fez Deus olhar para ele de forma especial e falar, eu quero você. Não importa se você é um improvável para os homens, não importa se os sacerdotes estão falando, não importa se as pessoas vão te criticar, não importa se Faraó acha que você está velho demais, se você não sabe falar direito, se você... Tanto que ele fala para Moisés, não estou preocupado com isso, é você que eu quero, é você que vai salvar. E ele era o provável para Deus. E geralmente os improváveis, e talvez você se identifique com isso, é aquele que ninguém coloca expectativa nenhuma. Veja, Davi, ninguém colocava expectativa nenhuma nele. Os discípulos, ninguém colocava expectativa nele nenhuma. Os seus atributos, os atributos dos improváveis e aqueles que acabam se tornando prováveis para Deus, geralmente é no diminutivo. Davi é fraco demais, é pequeno demais, não tem força. Geralmente são pessoas que para os homens é aparentemente o mais fraco, é o rejeitado,
é aquela pessoa que não tem possibilidade nenhuma de fazer a diferença. Mas o que acontece é que Deus busca duas coisas, e é sobre isso que eu quero terminar a mensagem falando para você. Deus, ele busca duas coisas em comum, e todos esses homens tinham, que é o temor e a confiança nele. E eu quero te explicar isso um pouco melhor. Para mim, para te ilustrar de uma forma mais clara, o conceito de temor. Vamos lá, Moisés, quando ele estava ainda com o faraó, ainda quando ele estava ali no palácio, ainda quando ele tinha moral ali com aquele povo, com os egípcios, o que ele faz? Ele vê um homem, um egípcio, judiando de um hebreu, que era povo dele, que era povo de Deus, que era um povo escolhido por Deus. E quando Moisés vê aquilo, ele vai e faz o quê? O coração dele borbulha de raiva, ele fica com raiva daquele egípcio, ele fala, ele está mexendo com um servo de Deus, ele está mexendo com um povo escolhido, ele está maltratando um servo de Deus, e aquele temor que ele tem, aquela coisa que chama no coração dele, aquela sensação que aquele homem estava sendo injustiçado, que um servo de Deus estava sendo injustiçado, ele vai e faz o quê? Ele mata o egípcio. Ele pega e mata o egípcio. E quando ele mata o egípcio, aquele ato que ele tem é um ato de total reverência e temor a Deus. Por que ele mata? Porque a indignação de um servo de Deus está sofrendo na mão de um egípcio. Aquilo estava errado, é meu povo. É o povo escolhido de Deus. E ele demonstra o temor a Deus. Davi, olha o temor que Davi tinha. Olha a frase que ele fala. Olha a atitude dele. Davi, ele olha, quando Golias começa a falar, vem aqui, começa a blasfemar contra Deus, o Deus de vocês não pode salvar, o Deus de vocês não vai lá, cadê o Deus de vocês? Davi olha, e quando ele fica sabendo disso, todo mundo medroso, todo mundo com medo, todo mundo falando, não, a gente vai perder, porque esse homem é muito alto. Davi fala, mas espera aí, quem é este incircunciso que fala do nosso Deus? Eu não vou permitir isso. Veja que essa frase dele demonstra um sentimento de reverência e temor a Deus. Ele temia a Deus a um ponto de falar, peraí, esse homem não pode falar do nosso Deus. Esse homem não pode falar de Jesus, esse homem não pode falar de Deus. Ele está blasfemando contra a gente, eu vou matar ele. Aí todo mundo dá risada disso, mas aquela sensação, aquele sentimento de temor a Deus e de não permitir que fale do Deus dele, fez com que agradasse o coração de Deus, e ele foi o provável para Deus para matar Golias. E o texto mais bonito da Bíblia, que mostra para mim o maior temor e o maior ato, parece-me que de temor a Deus, é quando Sadraque, Mesaque e Abednego falam com Nabucodonosor. É o texto que eu mais admiro. Olha o nível do temor desses homens. O profeta Nabucodonosor manda fazer uma estátua, todo mundo ia ter que se prostrar àquela estátua quando tocasse os instrumentos. Nabucodonosor vem e fala, todo mundo vai se prostrar, e daí 3 homens não se prostram à estátua feita por Nabucodonosor, que era Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses homens não se prostram, e daí Nabucodonosor fala, peraí, chama eles aqui que eu quero conversar com eles. Porque eu falei que quem não se prostrar vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. E aí o que acontece é que Sadraque, Mesaque e Abednego olham para o rei fala, vocês não se prostraram, eu vou dar mais uma oportunidade para vocês. Aí Sadraque, Mesaque e Abednego, essa é a resposta que para mim foi mais louvável e demonstra temor a Deus. Eles falaram, rei, nós não te devemos satisfação quanto a isso, mas fica sabendo que nós não vamos nos prostrar à tua imagem, e Deus vai nos livrar da fornalha de fogo ardente. Só que aí eles continuam, a parte mais bonita que eu acho é agora, porque eles falam, mas se Deus não nos livrar, fica sabendo, rei, que a gente não vai se prostrar do mesmo jeito.
Ou seja, aquela música, se Deus fizer, Ele é Deus, se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Essa atitude, essa frase deles, essa sensação que eles tiveram, esse rei está maluco. Esse rei acha que a gente vai se prostrar à imagem dele, e veja que aquele rei tinha poder. Ele tinha mais poder que o STF tem. Ele tinha poder de acabar com tudo de uma vez. Ele tinha poder de matar aqueles homens, e foi o que ele fez. Ele tinha poder de mudar toda a situação. Ele tinha poder de matar e também de promover aqueles homens. Mas aqueles homens não se importaram com isso. Você imagina só. Um rei que tinha poder para tudo, olha para você e fala, você vai ter que se prostrar à minha imagem. Você vai ter que se prostrar e você vai ter que adorar. E ele fala, e se você não adorar, você vai morrer. E não tem nenhuma decisão que muda. Não ia ter nada que ia mudar, nenhuma decisão ia mudar, não tinha para quem recorrer. Não tinha a corte, não tinha nada disso. E aqueles homens olham e falam, nós não vamos adorar a tua imagem na frente do rei. E fica sabendo que Deus vai nos livrar, mas se Ele não nos livrar, fica sabendo que a gente não vai adorar do mesmo jeito. Ou seja, eles demonstraram uma reverência, um temor, esse rei está maluco. Então, para mim, esses 3 exemplos que eu citei aqui, eu acredito que é a forma mais simples de eu te explicar o que seria o temor a Deus. O temor a Deus é quando vem aquela sensação, aquela chama dentro de você, que te fala, esse cara está maluco de falar mal do meu Deus, eu não ando mais com essa pessoa. Eu não quero ter amizade com esse cara que fica falando mal do meu Deus. É quando, vamos dizer, você está na sala de aula, o professor começa a falar mal de Deus. Você levanta a mão e fica louco, fica com raiva. Por quê? Porque está falando mal do meu Deus. Está falando mal daquele que me criou. E isso que atraía, isso que fazia com que Deus olhasse para Davi com um olhar diferente. Veja que embora Pedro tenha vacilado muito, o que ele faz no final da vida dele? Ele fala, eu não vou morrer da forma que o meu mestre morreu. Eu quero morrer com a cruz de ponta cabeça. Eu não vou morrer de ponta cabeça, eu não quero, eu não sou digno disso. Olha a sensação, olha o temor, olha a reverência que ele tinha. Eu acho que isso é o que tem faltado para nós nos dias de hoje. Hoje em dia a gente quer muito atrair o favor de Deus na nossa vida. Hoje em dia a gente quer muito pedir para Deus, mas nós não fazemos nada. Quando um professor fala na sala de aula mal de Deus, deboche de Jesus, ou quando a gente está no centro, vê uma pessoa, a gente tem vergonha de falar do nome de Deus. E isso não demonstra que nós tememos a Deus, porque quando nós tememos a Deus, nós reverenciamos Ele a um tal ponto, que nós não conseguimos não falar dEle. Nós não conseguimos ficar quieto quando alguém fala mal dEle. Nós não conseguimos não fazer coisas para Ele. Por quê? Porque se isso é tão bom para você, você quer passar para os outros. Nós, conheça o meu Deus, conheça isso. E hoje em dia, a gente conhece todos esses apóstolos, foram mártires. Todos esses apóstolos foram mártires, eles morreram literalmente. Lá na Coreia do Norte ainda pessoas morrem literalmente. E hoje a gente fica com medo de fazer um vídeo na internet falando de princípios que a gente acredita. Hoje a gente tem medo de falar na sala de aula alguma coisa que a gente acredita, porque senão eu vou me indispor com um amigo, porque senão eu vou me indispor com um colega, porque senão não pode, isso aí está errado, porque daí eu não vou ter amizade com aquele povo, e a gente tenta se auto-justificar, fala, não, Deus não se agrada de confusão, mas na verdade, no fundo, é porque você tem medo, e porque eu às vezes tenho medo de falar de Deus e não demonstra temor a Deus. E o que vai me tornar provável para Deus não é a minha condição social, não é o tanto de dinheiro que eu ganhei, não é a roupa que eu estou, não é a cidade que eu nasci, não é se eu nasci em São Paulo, em Nova York, em Belo Horizonte ou em Ivaiporã, é o meu temor a Deus, porque Deus, quando Ele vê que eu temo Ele, Ele fala, esse serve para mim. Veja Davi, esse serve para mim. Veja Moisés matou um egípcio, por quê? Porque aquilo entrou dentro dele com uma raiva, ele falou, está mexendo com o povo de Deus, eu vou matar, aí Deus falou, esse serve para mim. Pedro, mesmo que Pedro tinha os problemas, esse serve para mim. O apóstolo Paulo, todos esses homens demonstraram uma característica incomum, que é o
temor a Deus. E o segundo ponto que faz o nosso favor, Deus atrair o favor dele para nós, é a confiança nele. Além do temor, essa sensação de você falar, de você sentir injustiçado de alguém falar mal de Deus. Aquela sensação de você falar, esse cara não vai falar mal de Deus na minha frente. Eu não vou permitir que fica debochando de Deus na minha frente. Eu vou me indispor mesmo se começar a falar de Deus. Eu vou sair de perto se falar de Deus. Outro dia eu estava com um colega, que era na verdade um colega, e ele me disse assim, não, Moisés, eu não gosto de me envolver nisso aí, eu não gosto nem de falar nada. Porque isso aí não resolve, isso aí não conserta, e na verdade, a questão dele é que não era que não resolve, a questão dele não era que ele não queria se indispor, era que ele tinha medo de se indispor com as pessoas. Veja, eu tenho medo de indispor com as pessoas, e depois eu vou lá no meu quarto e oro, falo, Deus, me dá isso. Aí Deus fala, mas você não quis nem se indispor com um colega teu, você não quis nem falar de mim para ele, você está pedindo para mim. Você nem me teme, você nem mostra reverência, você nem mostra confiança em mim. E o segundo ponto, que é o último, é a confiança em Deus. E a confiança em Deus eu gosto de ilustrar da seguinte forma. Quando eu era criança, tinha uns 8, 7 anos de idade, eu fui aprender a nadar com meu irmão Paulo. E meu irmão Paulo falava para mim assim, Moisés, você precisa confiar em mim, que eu vou te ensinar a nadar. Aí ele fazia, ele se afastava, eu não dava pé na piscina, ele se afastava e falava, vem aqui agora. E na hora que eu falava, mas eu não tenho, se eu for aí eu vou me afogar. Ele falava, não, confie em mim que eu não vou deixar você se afogar. Talvez você vai ali, na hora que você descer ali, engolir um pouco de água, eu já vou te pegar e você não vai se afogar. Aí eu falava, mas Paulo, até que falei, não, vou confiar e vou fazer. Aí ele falava, pula na piscina agora. Aí ele ia fazendo, ia para trás, eu ficava com medo, mas chegou uma hora que eu tinha que confiar nele. Agora você imagina só se eu olhasse para o meu irmão Paulo e falasse, Paulo, deixa eu te falar um negócio. Eu até confio em você, mas vamos fazer o seguinte, vamos contratar também um professor de natação, ele fica aqui do teu lado e se de repente acontecer alguma coisa com você, ele me puxa. Porque eu sei que você é bom, mas eu preciso de uma garantia. Eu quero ter uma garantia aí de que não vai acontecer nada. Aí o Paulo ia olhar para mim e falar, faz o seguinte, fica com o professor e confia nele. Ele vai te ensinar, porque não vai precisar de mim aqui. Confia no professor de natação e eu não vou te ensinar a nadar. E eu entendo a confiança em Deus como dessa forma. Veja que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram isso. Eles confiaram em Deus plenamente. E a confiança que eu estou tratando não é você falar aqui na igreja, aqui, ó. Você vir aqui e falar, Deus, eu confio em Ti, não. É fazer igual Sadraque, Mesaque e Abednego. Senhor, se você nos livrar, a gente não vai adorar aquela estátua. Mas se o Senhor também não nos livrar, a gente não adora do mesmo jeito. A gente pode queimá-la no fogo, que a gente não vai adorar essa imagem. A gente não vai nos prostrar à imagem que Nabucodonosor fez. Rei, a gente não vai se prostrar. Por quê? Porque a gente depende plenamente de Deus. A gente confia na totalidade em Deus. Agora você imagina se Sadraque, Mesaque e Abednego falassem, Deus, a gente não vai adorar a imagem. Mas a gente não adora a imagem com uma condição. A condição é, se o Senhor nos livrar da fornalha de fogo ardente. E o que acontece na verdade é dessa forma. Nós, hoje em dia, não confiamos plenamente em Deus e a gente impõe condições para servir a Ele. Deus, eu te sirvo se eu fizer uma campanha de 7 semanas e nessas 7 semanas o Senhor me der um carro. Deus, eu te sirvo se o Senhor me der uma casa nova. Deus, eu te sirvo se o Senhor fizer isso para mim. Aí Deus fala, peraí, você não confia plenamente no que eu posso te proporcionar. Você não confia em mim. É a mesma coisa eu olhar para o meu irmão e falar, ó, coloca o professor de natação aqui do meu lado. Esse professor, ele vai ficar aqui, você pode ficar, Paulo, mas eu tenho ali um escape. Se der errado aqui, tem ali. Ou seja, nós impusemos condições para servir a Deus, a gente condiciona o nosso amor a Deus e a gente quer que Ele faça as coisas por nós.
O que acontece é que para eu me tornar o provável para Deus, para eu ser aquele que é o provável para Deus, eu preciso ter esses 2 pontos. E são características que não é difícil você ter. É uma decisão interna que você toma, e você pode tomar essa decisão hoje. Você pode tomar essa decisão de falar, eu temo a Deus, e eu confio em Deus de uma forma, e tomar atitudes que comprovem isso. A atitude de Moisés foi espontânea. Ele ficou com raiva daquele egípcio e matou o egípcio. Você pode tomar uma atitude, você pode tomar uma decisão de ver alguém na rua que precisa de uma ajuda e falar, essa pessoa precisa de Deus. É aquela chama que arde dentro da gente e fala, eu vou servir a Deus independentemente das circunstâncias. Esse temor a Deus é eu mostrar reverência a Deus. Davi, olha, quem é esse incircunciso, esse Golias, que está falando mal do nosso Deus? Quem que é esse cara? Quem que ele pensa que ele é? Eu vou matar ele. Davi não tinha força para isso, mas ele se indigna a tal ponto que ele demonstra temor em Deus, e depois vem o segundo ponto, ele demonstra confiança em Deus. Por quê? Porque ele não tinha força, ele foi colocar a armadura de Saul, ele não tinha força, ficou ruim nele, ele falou, não quero usar isso aqui, não vai servir em mim. Ele era bem menor, mas ele confiava em Deus. Além do temor que ele demonstrou a Deus, dizendo, quem é esse incircunciso que fala do nosso Deus? E desafiando, ele olha e confia em Deus, falando, Deus vai fazer, e eu vou matar ele, eu vou trazer a cabeça de Golias para Saul. E foi isso que fez com que ele se tornasse o provável para Deus. Então o que eu quero que você entenda nessa noite é que Deus ele não está interessado na sua condição, Deus ele não está interessado no que você tem, Deus ele não está interessado no seu dinheiro, Deus ele não está interessado na tua roupa, se é boa ou não, Deus ele está interessado se você tem temor e confiança nele. E se você tem temor e confiança nele, você se tornará o provável para ele. É por isso que você não pode traçar o seu destino. É por isso que você não pode traçar e falar assim, a minha vida já está perdida porque eu nasci não sei aonde, porque meus pais... É por isso que eu sou tão contra o aborto. Por quê? Porque uma criança lá, que é filho de um bandido, filho de uma drogada, seja o que for, os pais morreram, é um órfão, eu não posso traçar o destino dessa pessoa, porque se ela atrair o favor de Deus, tendo temor e confiança nele, ele vai fazer ela se tornar o provável. Eu não posso destinar o rumo de uma vida pelo meio que ela vive. As pessoas falam, mas você é produto do meio. Não, eu não sou produto do meio, eu sou produto de Deus, o que Deus quer para a minha vida. E se Deus diz para mim que se eu tiver temor e confiança nele, não importa a família que eu vim. A minha mãe, um testemunho pessoal, a minha mãe ela tem problema na perna, ela tem deficiência física, e a minha mãe ela vem de uma família, meus avós totalmente humildes, não tinham dinheiro, não tinham condições financeiras, e ninguém dava nada para minha mãe. A minha mãe era aquela pessoa que não iria dar certo, as irmãs todas, a minha mãe não. Por quê? Porque a minha mãe era a improvável. Peraí, ela tem problema físico, ela tem dificuldade, ela vai ter que ir embora fazer faculdade fora, como é que vai ser isso? Mas Deus mostrou, e hoje graças a Deus nos prosperou a nossa família, porque minha mãe também teve esse ponto de demonstrar temor e confiança em Deus. Não importava se ela tinha problema físico, não importava nada, porque Deus não olha para isso. Deus não olha se você é deficiente físico, Deus não olha se você tem um problema não sei aonde, se você tem uma doença. Deus ele olha, como ele disse para Samuel, o seu coração. Se você teme e confia plenamente dele, não impondo condições para o seu amor a ele, você se tornará o provável para Deus. Então é essa a mensagem que eu quero deixar aqui para você. Se você teme a Deus, se você confia nele, dane-se da onde você veio,
Não importa se você tem dinheiro ou não, não importa se você é da Lagoinha, não importa se você é de outra igreja, não importa se você é de outra cidade, Deus não está interessado nisso. Não importa se o neném que vai nascer, ele é filho de um bandido, de uma drogada, não importa se é órfão, mas olha, o destino dele já está traçado. Não, o destino da minha mãe já estava traçado. Todo mundo dizia, não vai dar nada, não vai ser nada, não tem como. Mas Deus provou exatamente o contrário. Deus torna aos olhos humanos quem é improvável para os homens, se torna provável para Deus. E eu quero dizer nessa noite que se você aderir a isso, se você passar a ter esse temor e confiança em Deus, você se tornará o provável para Ele. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Eu quero que você fique mais um minuto, não saia ainda não. Eu me emocionei várias vezes ouvindo Moisés ali, porque uma vez eu cheguei num lugar